A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. 1 hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Meus amigos do Futebol em Rede, aqui na AltV, a primeira TV da internet, por isso a melhor. Mais uma vez na AltV, Futebol em Rede, venha pra rede você também. Como você nota, tô sozinho aqui na bancada hoje. A Karen Eckmaier tá fazendo um curso de veterinária, algum tempo não aparece. E o nosso Fábio Seródio teve um probleminha dentário, quebrou o dente da frente e ele não quis aparecer porque disse que ficou muito feinho. Não, que com dente ele vai ficar um pouco melhor. Eu mesmo gripadinho a última vez, inclusive no último programa, até espirrei durante o programa, obrigado a você que me desejou saúde, mas estou aqui, por honra da casa, junto com o Sérgio Oliveira, junto com o pessoal da AltV, para fazer mais um Futebol em Rede. Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer sozinho aqui, mas vamos tocar essa bola, afinal, desculpa, vários assuntos estão aí na pauta para a gente comentar. Futebol brasileiro pegando fogo até certo ponto, até porque o Flamengo continua mantendo seus 8 pontos de vantagem e faltando agora apenas 12 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que o Flamengo tem praticamente 3 rodadas à frente. Se continuar nessa toada, tipo assim, na penúltima rodada ou na antepenúltima, já poderá ser declarado campeão brasileiro. O time do Jorge Jesus não perde. Ontem, contra o Fortaleza, estava perdendo por 1-0, houve o pênalti que muita gente questionou, dado para o Flamengo, eu achei que foi pênalti. O Gabigol bateu, não bateu tão bem assim, mas é o artilheiro do campeonato, acabou fazendo mais um gol. E aí o garoto Reinier foi lá e fez o segundo gol em cima da hora, uma demonstração de estrela, de estigma de campeão. É jeito de campeão. Quando começa a acontecer esse tipo de coisa, não adianta você discutir. Realmente o caminho está aberto para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, há ainda o jogo contra o Grêmio, foi 1-1 em Porto Alegre, é claro, mas ainda há o jogo no Maracanã para ser jogado. O Grêmio ontem jogou contra o Bahia com todos os titulares, não conseguiu vencer em casa. Renato Gaúcho está reclamando, a gente vai falar também sobre isso, mas a verdade é que o Flamengo está sobrando no Campeonato Brasileiro. Se não, vejamos, tem 61 pontos. O Palmeiras, às duras penas, foi buscar o resultado contra a Chapecoense. Aliás, eu disse que foi uma vitória com sofrimento, o gol do Felipe Melo em cima da hora, no último minuto. E aí algumas pessoas me cobraram nas redes sociais. Como foi sofrimento? Nós amassamos, nós criamos várias chances contra a Chapecoense, que é o pior time do campeonato, infelizmente vai para a segunda divisão no ano que vem, a equipe de Chapecó, juntamente com o Avaí. Mas a verdade é a seguinte... Não é campeonato de amassamento, de gol perdido, de posse de bola. É campeonato de pontos corridos e o que vale no futebol ainda é o gol. Se o Palmeiras não faz aquele golzinho em cima da hora, e aos 55 minutos, porque houve o acréscimo pelo VAR, aquela coisa toda que tem ocorrido hoje aqui no futebol brasileiro. Então muita gente, o Palmeiras, você não faz o gol, tá jogando até agora. Mentira, não é verdade. Palmeiras fez a sua parte, buscou o gol, o Felipe Melo fez o seu 10º gol com a camisa alviverde, mas foi realmente um problema muito grande para o Palmeiras chegar ao gol da Chapecoense. Trabalhou, aliás o Palmeiras do Mano Menezes está cada vez mais com cara do Palmeiras do Luiz Felipe Scolari, o que mostra que o problema também é o elenco. Porque o Filipão vinha fazendo uma ótima campanha, acabou caindo pela eliminação na Libertadores, antes da Copa do Brasil, aí chegou o Mano Menezes. A minha impressão é que já acabou o impacto da chegada do Mano Menezes e os problemas começam a aparecer. Não só entre os jogadores, porque realmente há uma disputa muito grande, Palmeiras tem problemas a resolver, já fala em montagem de elenco para o próximo ano, o Alexandre Matos continua muito pressionado por torcida organizada que, na minha opinião, trabalha para alguém ou por alguém ou recebe de alguém, essa que é a verdade, é massa de manobra sempre contra ou a favor, porque não dá para entender. Palmeiras vai mal, o Alexandre Matos é o culpado, Palmeiras vai bem, todo mundo fica quieto. Eu não estou dizendo que o Alexandre Matos é santinho, não.
Aliás, ele fez bem em ir à polícia e registrar um boletim de ocorrência e entrar com processo contra uma das torcidas organizadas do Palmeiras que o chamou de ladrão. É o que a gente espera nesse momento de uma pessoa honesta. Eu aprendi isso com o Cláudio Karsug, meu antigo companheiro de Jovem Pan. No século XVI, XVII, existia aquela bobagem ainda de passar o lenço na cara do outro, dar um tapa na cara do outro, para disputar um duelo, para provocar um duelo. Aí ia pro duelo, sempre o idiota morria. Agora não, agora tem a justiça para defender você. O seu duelo é na justiça. Então, dessa forma, o Alexandre Matos vai justamente buscar... Tem coisa para nós aí? Opa, beleza. Já o Vander Luiz vai participar também. O Alexandre Matos, dessa forma, vai buscar os seus direitos da justiça. O que faz muito bem. Então, já que o chamaram de ladrão, que provem que ele está roubando. Há muitas discussões em cima disso, então é o caminho certo mesmo, é buscar a justiça. No campo, o Palmeiras realmente não impressiona. Mas há muito tempo que o Palmeiras não impressiona. E esse jogo com a Chapecoense foi uma dificuldade imensa no Pacaembu. E no fim de semana, o Palmeiras tem jogo importante, fora de casa contra o Atlético Paranaense. Deixa eu ver aqui a tabela, ó. Palmeiras e Atlético Paranaense, 19 horas, domingo, na Arena da Baixada. Um jogo de muita dificuldade para o time do Mano Menezes, que tem se dado bem quando os jogos são contra equipes na página 2 da classificação. A partir do momento que tem enfrentado equipes da parte de cima da tabela, o Palmeiras tem enfrentado muitas e muitas dificuldades. Aliás, o Palmeiras já começa a pensar o ano que vem. A própria informação, o Gagliotti diz que vai privilegiar, vai dar prioridade à continuidade do trabalho do Alexandre Matos, apesar da pressão que ele vem sofrendo. Ele acha que o trabalho do Alexandre Matos é bom e vai montar o time em cima do Alexandre Matos ou com o Alexandre Matos no ano que vem. Ao mesmo tempo, já se fala que o Palmeiras está de olho no Gustavo Henrique, que é o quarto zagueiro titular e capitão do Santos atualmente, e que está em litígio praticamente com o time de Vila Belmiro. O contrato do Gustavo Henrique vence dia 31 de janeiro de 2010. Ele já pode assinar um pré-contrato com outra agremiação. Na sua última entrevista ele foi claro, aqui no Santos não dão valor para quem é da casa, pagam muito mais para quem vem de fora. Ele está magoado, está chateado, porque o Santos demorou demais para procurá-lo para a renovação do contrato. Até porque já sabia que o contrato estava para vencer há muito tempo e o Santos não deu bola, foi levando, foi enrolando. E agora, quando tenta conversar, o Gustavo Henrique parece que já tem propostas, inclusive da Europa, ele quer jogar no futebol europeu e há propostas do futebol nacional e da América do Sul. E uma dessas propostas seria justamente do Palmeiras. Palmeiras que vai refazer o seu elenco, o Edu Dracena deve sair, um dos goleiros pode ir embora, se bem que fala aí se na renovação do Fernando Praz, eu não renovaria. O Everton hoje, quer queiram, quer não, é goleiro de seleção. Há outros jogadores que podem sair do Palmeiras, que chegaram e não deram nenhum resultado. Enfim, o Palmeiras já começa a pensar o ano que vem. O Palmeiras jogou a toalha para o título da temporada? Acho que ainda não. Mas sabe que será muito difícil tirar o título do Palmeiras, ou do Flamengo, melhor dizendo, desculpa, do Flamengo. Tirar o título do Flamengo nesse momento é quase que impossível. Por outro lado, o time tem que se arrumar para o ano que vem. E mais uma coisa que começa a pressionar. Há um investimento muito grande. O orçamento do Palmeiras, a folha de pagamento, é uma das mais caras do país. E se você olhar o resultado, não é tão bom assim. Custo-benefício aí não está batendo. Há uma pressão da própria parceira, a Crefisa, que quer mais. Só ganhou o título da escola de samba desse ano, que ela acabou ajudando. E agora a mesma empresa da escola de samba é a torcida organizada que pressiona o Palmeiras. Ou seja, que parceiro é esse, né? Mas de qualquer maneira é um problema da dona Leila, do Gagliotti, do Alexandre Matos. Só que sobra para o time do Palmeiras, que domingo, repito, tem um jogo dificílimo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, gramado sintético, e é um time que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras corre atrás desse jogo, enquanto que o Flamengo tem o Fluminense. O Flamengo, que ontem venceu em cima da hora o Fortaleza, continua a 8 pontos do Palmeiras e nadando de braçadas no Campeonato Brasileiro, tem um clássico carioca. O que pode ser um ingrediente a mais nesse jogo? Que o clássico regional sempre é um campeonato à parte, como já dizia o filósofo Tite.
talvez o Fluminense consiga parar o Flamengo, tirar um pontinho e daí o Palmeiras possa se aproximar. O Santos, que está na terceira posição do campeonato, com 48 pontos, hoje pode também tentar chegar mais próximo, que vai enfrentar o Ceará na Vila Belmiro. É um jogo que, teoricamente, não seria difícil, mas o Santos tem tropeçado em pedras pequenas, com todo o respeito ao Ceará, que hoje está muito perto da zona do rebaixamento. O Santos tem tropeçado em pedras pequenas, mesmo jogando no seu estádio. O técnico Sampaoli diz que a disputa é assim mesmo, é jogo a jogo. O Santos é um time que gosta de jogar ofensivamente e hoje terá esse jogo contra o Ceará para tentar resolver e para tentar se aproximar um pouco mais do Palmeiras e manter aí, de qualquer maneira, uma disputa com o Flamengo. Eu, particularmente, acho que o Flamengo já é campeão brasileiro, mas vale, inclusive, essa discussão. Além de Santos e Ceará, teremos hoje Avaí Internacional. O Avaí é um time que está na antepenúltima colocação no campeonato, vai cair. Avaí e Chapecoense, para mim, já estão na segunda divisão, só estão cumprindo tabela por aí. E o outro jogo de hoje, Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã. É um jogo com dificuldade para o Fluminense, que conseguiu pontos nos últimos jogos com o Marcão, o seu novo técnico, o técnico que era tampão e virou agora efetivo, e o Fluminense tem 29 pontos. Se vencer hoje vai a 32, ou seja, vai se desafogando. Aliás, quem está saindo é o Vasco da Gama, hein? O Vasco da Gama ontem venceu o Botafogo 2-1. O primeiro gol foi meio esquisito, né? A bola num pé do jogador do Botafogo virou uma rampa, subiu, caiu lá no ângulo, foi até um bonito gol. Depois o gol do Itamar foi muito bonito mesmo. O Vanderlei Luxemburgo está conseguindo recuperar o Vasco da Gama, que já está sonhando com Copa Sul-Americana. Tem hoje 34 pontos, ou seja, precisa de mais 11 para chegar a 45 e não se preocupar mais com zona de rebaixamento, e ao mesmo tempo pode começar a sonhar devagarzinho com Copa Sul-Americana. Dando uma passada na rodada de ontem, Grêmio 0, Bahia 1. Bahia fez o gol de pênalti que aconteceu, o VAR é que deu o pênalti lá no estádio, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. E depois do jogo, o técnico Renato Portaluppi reclamou da retranca do Bahia. Embora elogiando aí o Roger Machado como um grande treinador, também um ídolo gremista da sua época, aquela coisa toda, mas a verdade é que o Bahia jogou no contra-ataque por uma bola só, conseguiu a vitória, tem jogado assim. O Bahia hoje está muito próximo do G6, é o sétimo colocado, tem 41 pontos, está junto inclusive com o Grêmio, perde apenas no quesito saldo de gols e gols marcados. Ou seja, o time baiano chegou e o Roger Machado tem que ser parabenizado, porque ele não tem um time como o Grêmio, não tem um time como o Flamengo, não tem um time como o São Paulo, como o Santos, como o Palmeiras e principalmente com orçamento. Com jogadores, até tem alguns bons jogadores lá, mas não tem dinheiro para manter tudo isso, e mesmo assim, sem muito investimento, o Bahia faz uma campanha maravilhosa. E se um brasileiro, Flamengo ou Grêmio, conseguir ser campeão da Libertadores, daí vira G7. E aí ele pode até entrar realmente na Libertadores da América, ou pelo menos da pré-Libertadores. Depois do jogo, o Renato Portaluppi, eu tô meio devagar assim, porque a gripe ainda tá por aqui, né? Então, tô meio fanho, aquela coisa toda, peço desculpas, mas vamos em frente. Depois do jogo, o Renato Portaluppi disse o seguinte: o futebol brasileiro está acabando. Os times jogam para não perder. Todo mundo tem medo de derrota, joga para segurar o emprego. Ele tá falando de muita coisa que já viu aí. O Corinthians outro dia foi lá e não jogou e trouxe um 0-0 para São Paulo. E ontem foi o dia do Bahia ir a Porto Alegre vencer o Grêmio, jogando totalmente retrancado. Eu parto do seguinte princípio: se o time vem jogar comigo na retranca, eu sou obrigado a furar essa retranca se eu sou melhor que esse outro time. Se não conseguir, é incapacidade minha também. O Renato não assumiu sua incompetência nesse jogo e nem a do Grêmio. Pela última vez antes do jogo da volta contra o Flamengo, que será quarta-feira que vem no Maracanã, jogo da Libertadores, está 1-1 por enquanto, mas o Flamengo tem um certo favoritismo na próxima quarta-feira por jogar em casa, e é um time individualmente mais forte que o Grêmio, e coletivamente é muito forte também e tem bons jogadores. Mas a verdade é que pela última vez antes desse jogo, o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, colocou o time titular, até para testar, por exemplo, o Léo Moura na lateral direita, para ver como que o Maicon está no meio campo.
O Matheus voltou da seleção brasileira, o Everton voltou da seleção brasileira, o Diego Tardelli voltou a ser titular, mas o time não rendeu, essa que é a grande verdade. E ele reclamou e disse mais: no futebol brasileiro, apenas 4 equipes jogam para ganhar. O meu Grêmio, é claro, ele acha que o Grêmio joga para ganhar, Flamengo, Santos e Atlético Paranaense. Será que é só isso? Você que está me vendo aí, acompanhando, você concorda com o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi? Será que os demais, porque ele colocou aqui, né? Flamengo, o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Bahia, Internacional, Goiás, Vasco, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Fortaleza, Ceará, CSA, Cruzeiro, Avaí, Chapecoense. Os outros 16 que eu acabei de citar não jogam para ganhar, segundo o Renato Gaúcho. Jogam justamente para tentar levar o jogo numa bola só. Ele tem alguma razão, mas ao mesmo tempo o próprio calendário e essas mudanças de técnico todo dia no futebol brasileiro, eu acho que também levam a isso. O técnico joga para defender o seu emprego, até porque a cabeça do treinador é a primeira a ser oferecida pelo dirigente numa situação ruim, numa crise. Então o Renatão já devia estar sabendo disso também. E outra, perdeu o jogo ontem, o Bahia mereceu vencer, foi melhor no quesito que tinha que ser, fez o gol. O pênalti do VAR, foi pênalti, o próprio Renato reconheceu. E fica aquela coisinha, aquela pulguinha atrás da orelha. Os titulares citados pelo Renato Gaúcho, que estavam em campo já fazendo tipo um teste para o jogo da volta contra o Flamengo, já que no fim de semana ele não vai colocar os chamados reservas em campo pelo Campeonato Brasileiro. Então esses titulares, olha, e sábado será contra o Fortaleza em Fortaleza. Só vai o time reserva do Grêmio. O Renato vai, mas o time reserva talvez com um outro enxerto ali. Ou seja, os titulares que ontem jogaram, principalmente o Léo Moura, provou que não está totalmente recuperado e é um problema mais para o Renato Gaúcho. Se bem que do outro lado, o Rafinha está vindo de operação na face, não se sabe se vai jogar, o Felipe Luiz está em recuperação e o Arrascaeta também. Olha, ontem outro jogo que chamou a atenção em Goiânia. Goiás 2, Corinthians 2. Se você olhar o resultado, parece que foi um jogo super movimentado. Foi por parte do Goiás a partir do segundo tempo. O Corinthians começou com mudanças na zaga, a mudança na lateral esquerda com Carlos, o Bruno Mendes na zaga central ao lado do Gil, tirou o Manuel, tirou o Danilo Avelar, no meio campo ele afastou Júnior Urso, o Gabriel, botou um outro time, Sornosa, Ralf, enfim, fez uma mudança, o Janderson entrou na ponta esquerda e o Gustavo, chamado de Gustavo, começou jogando. Finalmente o Carille percebeu que ele tem que fazer alguma coisa, meu filho. Não adianta ficar reclamando com torcida, com imprensa, com jogador jovem que não está produzindo, que precisa de jogador cascudo. Você também não é cascudo, você é novato, Carille. E também não adianta reclamar que seu meio-campo não tem ambição. Aliás, ele botou Regis para jogar ontem, que jogadorzinho, hein? Tem o Ramiro também, que é outro jogadorzinho desse tamanhinho. Mas começou ganhando por 1-0, aí o Michael, que jogador esse Michael, hein? Ele fez um gol do meio da rua, para mim o Cássio aceitou, viu? Tem muita gente falando, não, foi de muito longe aquela bola, meu filho. Um passo atrás o Cássio pegaria. Para mim isso é falha do goleiro. Mas de qualquer maneira, não é um frango calamitoso, mas de qualquer maneira houve para mim a falha do Cássio. E o Michael pegou maravilhosamente bem na bola, pega muito bem, tem jogado muito bem, é uma das maiores revelações do Campeonato Brasileiro, esse jogador do Goiás. E daí o Goiás mandou no jogo no segundo tempo. Carille continua pressionado, embora ainda na 4ª posição do Campeonato Brasileiro com 41 pontos ganhos. Voltou para São Paulo e sábado tem o Cruzeiro lá em Itaquera. Tem que ganhar esse jogo de um time que é um dos piores do campeonato, mas que ontem venceu o São Paulo e deu uma mão para o Corinthians. Porque se o São Paulo ganha esse jogo, ele ultrapassaria o Corinthians e assumiria a 4ª posição. Aliás, São Paulo também não foi nada bem. O São Paulo teve posse de bola, mas não teve nenhuma inspiração ofensiva. O São Paulo, quando ganhou o Clássico, todo mundo falou que o Fernando Diniz mexeu aqui, mexeu ali. Quando perde a informação, sabe o que é? Estamos nos adaptando. E também não sei por que o Fernando Diniz colocou 90 minutos o Daniel Alves em campo. Ele tinha jogado as 2 partidas
pela seleção brasileira em Singapura. Enfrentou uma longa viagem de avião. Chegou, tentou tirar o avião do corpo, fez um treinamento, deu uma desintoxicada, foi para Belo Horizonte e jogou. Começou jogando com a camisa 10 do São Paulo. Eu achava que ele ia ficar no banco. Será que não tinha outro jogador? Domingo sem ele, o time foi tão bem. Nada contra o Daniel Alves, que eu acho um excelente jogador de futebol. No meu time jogaria de lateral, não no meio, mas tem jogado no meio do São Paulo, tudo bem, boa sorte para ele, mas ontem foi muito mal. E aí passa aquele impacto da chegada do grande jogador, como aconteceu com o próprio Daniel Alves e com outros tantos, e aí o torcedor já começa a reclamar. Esse Daniel aí, hein? Não sei não. Ele é um ótimo jogador, precisa de ajuda dos demais. O Pato jogou muito mal, o time do São Paulo não foi bem e conseguiu perder para o Cruzeiro. A situação do Cruzeiro é calamitosa, tem 25 pontos ganhos no campeonato e precisa de pelo menos mais 20 em 12 jogos para chegar pelo menos a 45 e não correr nenhum risco de rebaixamento. Ou seja, o Cruzeiro tem que vencer 5 jogos e empatar 5 pelo menos. Aí pode perder 2. Aí ele chega e fica tranquilo. Se ele ganhar 6 jogos, 18 pontos, precisa pelo menos empatar mais 2. Para um time que só venceu 5 até agora, é uma missão quase que impossível. E sábado tem o Corinthians do Carille pela frente, Carille pressionado, Corinthians pressionado. Quero ver se dentro de Itaquera o Carille vai botar um time mais ofensivo. Ontem, no começo do jogo em Goiânia, ele colocou um time que até mostrou ofensividade. Ou seja, meu amigo Fábio Carille, dá para jogar diferente, né? Dá para fazer alguma coisa diferente com o elenco que você tem. Só não gostei de você tirar de novo o Pedrinho. Toda hora que o time vai mal, tira o Pedrinho. É o seu melhor talento juntamente com o Jadson. O Jadson, veterano, não aguenta mais jogar, então não tem jeito. Então você tem que deixar o Pedrinho em campo. A bola dele sai mais redonda. Ele chuta gol. Ele dá trabalho pro adversário. Mas essa maldita mania, tira o Pedrinho. Tira o Pedrinho. E o moleque saiu, sabe, olhando de lado pro técnico Carille, que parece que não tá agradando muita gente lá, embora o Cássio tenha outro dia na coletiva. Não, aqui tá tudo bem. Todo mundo ama o nosso grande Fábio Carille. Mas a verdade é que ele continua muito pressionado, apesar da boa campanha do Corinthians, pelo time que tem, pelo investimento que fez. É quarto colocado hoje, com 41 pontos no campeonato, 44 pontos, o São Paulo tem 43. Quem tem 41 é o Grêmio, hein? Que podia ter ultrapassado, mas ontem perdeu em casa para o Esporte Clube Bahia. Olha, o Vander Luiz está a postos aí, meu caro Sérgio Oliveira. Beleza? Ô, Vander Luiz não falha, né? Até para dar um refresco, para eu tomar uma aguinha, dar uma tossidinha aqui e volto já já aqui no Futebol em Rede com você. Vai lá, Vander Luiz. Quartarolo, Fábio Seródio, reta final dos campeonatos, né? Brasileiro da Série A, brasileiro da Série B, e as equipes continuam fazendo muitas contas, né? O certo seria a bola no pé, mas tem muita equipe aí que tem pouquíssima bola no pé e muita calculadora na mão, né? É o caso aí na Série B, por exemplo, de Vila Nova com 30 pontos, Criciúma 29, Figueirense 28 e São Bento 27. Duas equipes de Santa Catarina, uma situação bem difícil, tá bem complicado aí para o futebol catarinense, e o São Bento que está fazendo uma péssima campanha, aliás, o ano inteiro, isso já aconteceu no Campeonato Paulista também. Eu só dou um destaque aqui que vale só um registro, que o Bragantino praticamente subiu, né? O Bragantino já subiu, pode contar aí. Agora, no Brasileiro da Série A, olha aí o rebaixamento. CSA 26, Cruzeiro 25, Avaí 17, Chapecoense 16. Eu acho que para as duas equipes de Santa Catarina não vai dar não. Avaí e Chapecoense devem ser rebaixados. Agora a briga aqui, ó, do Cruzeiro 25, CSA 26, você tem equipes bem próximas, o Ceará com 26, Fortaleza com 28, Fluminense com 29. Então para Ceará e Cruzeiro, eu acho que principalmente para o Cruzeiro, pelo nome que tem, pelo elenco que tem, apesar da crise, eu acredito que possa sair. Agora a decepção, quando se fala em rebaixamento, futebol de Santa Catarina, né? Criciúma e Figueirense devem cair na Série B. E na Série A, Avaí e Chapecoense também devem ser rebaixados. Obrigado, Vander Luiz. Sempre é bom tê-lo por aqui no Futebol em Rede. Venha pra rede, você também, aqui na UTV, a TV da internet. Já disse no começo, hoje o Fábio Seródio não pôde estar aqui, teve um problema dentário. Essa hora tá com a boca aberta por aí. Dentista faz você ficar de boca aberta, né? Aquela maquininha... Nossa senhora. E ele não pode falar, né? Porque tá com a boca mole, a boca fica boba, né? Aquela anestesia toda. Mas na próxima edição, segunda-feira, com certeza, o nosso Fábio Seródio estará por aqui.
Eu estava analisando aqui, viu, Sérgio Oliveira? Olha, o Gabriel, chamado de Gabigol, tem 19 gols no campeonato. O Bruno Henrique, também do Flamengo, tem 11. O Arrascaeta, do Flamengo, tem 10. Ou seja, eles juntos têm 40 gols. Mais do que muitos times por aí, né? Sozinhos, esses três têm mais gols do que muitos times. O Flamengo tem 55 marcados, o Palmeiras tem 41, né? Quase a totalidade de gols do Palmeiras no campeonato, só esses 3 jogadores do Flamengo. O Santos tem 36, né? Ou seja, a coisa tá feia mesmo, hein? E o Corinthians ontem fez o seu 29º gol. Realmente é muito complicada a situação do ataque do Corinthians. O Grêmio tem 43, que tem um ataque forte também, mas quase também batendo o que esses 3 já fizeram. O que demonstra só a força do Flamengo e tem mais é que aplaudir mesmo. Tem gente procurando pelo em ovo aí. Flamengo está sendo ajudado. Essa teoria da conspiração todo ano no Campeonato Brasileiro, me desculpe a frase chula, mas já está enchendo o saco. A gente tem que aplaudir porque não dá para ser favorecido em todo o jogo. É prejudicado em um, é favorecido em outro, faz parte do jogo, mesmo com o VAR. Eu, por exemplo, aquele pênalti que foi dado para o Corinthians em cima da hora ontem, porque o jogo teria terminado 2-1 para o Goiás, e merecidamente. Aí o VAR arranjou um pênalti, na minha opinião, para o Corinthians. E o incrível é que o árbitro vai lá, vê a TV e acaba dando pênalti. E todo mundo falando, olha, isso aí não é pênalti, isso aí não é pênalti. Tudo bem, interpretação, vai que vai. O VAR é aquela velha frase, a sigla, vai arranjar resultado, para o bem e para o mal. Olha, sábado teremos Corinthians e Cruzeiro na Arena Itaquera. O Corinthians precisa ganhar, o Cruzeiro nem precisa falar, né? Flamengo e Fluminense no Rio, Fla-Flu, o clássico no Maracanã. Palmeiras e Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada em Curitiba, jogo difícil. Estou citando os times que estão mais à frente, né? E Santos e Atlético Mineiro, esse jogo será em Belo Horizonte. E o Grêmio, que está correndo logo atrás, joga também no sábado, mas contra o Fortaleza. O Flamengo, que tem o Grêmio na semana que vem, o Jorge Jesus já deu um tapa na cara de muita gente que fala em poupar. Falou, aqui não tem que poupar não. Vai jogar quem pode jogar contra o Fluminense domingo, porque o Campeonato Brasileiro também é interessante. Tem gente que discorda, tem gente que concorda. Eu, particularmente, acho que o jogador gosta de jogar. Jogador ser poupado toda hora, eu acho que não é legal também, perde até o ritmo. Eu queria falar sobre esse Michael do Goiás. Eu estava conversando com o Sérgio Oliveira, né, que é um cara que explora muito o futebol raiz, né, que sabe muito das coisas que acontecem. Você sabia, né? Ele me dizendo, esse Michael não teve base, né? Esse cara não teve base. A exemplo do Bruno Henrique do Flamengo. Ou seja, 2 dos maiores destaques do atual Campeonato Brasileiro subiram, chegaram tarde no futebol, se você analisar pelo que os jogadores chegam hoje, e estão fazendo um baita de um sucesso. E talvez sem a mania que vem da base. Correr atrás de lateral. Ontem, inclusive, aquela expulsão do Michael só aconteceu, na minha interpretação, porque o técnico Ney Franco fica mandando ele marcar. Ele não é jogador de marcação, ele pode no mínimo cercar. Aí na tentativa de atender o técnico e de ajudar o técnico e o time, ele acabou pegando por trás o jogador do Corinthians e foi merecidamente expulso. Mas não é a dele. Se você tem um jogador desse nível, amigo, bota ele perto do gol. Aí ele vai atrapalhar o adversário. Tanto é que no gol, vejam o que ele fez. Embora eu ache que o Cássio deu uma bobeadinha, podia estar um passo atrás. Mas de qualquer maneira, mérito dele. Esse Michael tem apenas 22 anos de idade. Começou a aparecer no futebol com 17 anos. O Bruno Henrique, que hoje tem 27 para 28, a mesma situação lá em Minas Gerais. E eu me lembrei do Martinelli, que jogou no Ituano, esse sim, com base, 18 anos, está lá no Arsenal. Esse jogador chegou aqui no Campeonato Paulista, arrebentou com o time grande, todo jogo do Ituano ele era um dos melhores, e de repente nenhum time brasileiro se interessou pelo cara. Ah, jogador do Ituano, é jogadorzinho, vamos aguardar. Tá no Arsenal e tá fazendo um baita de um sucesso, vai acabar jogando lá no time principal. E daqui a pouco o Tite convoca para a seleção brasileira. E ainda vai falar, sim, porque o guri aprendeu a jogar taticamente no Arsenal. Então, olho no Michael. Tem 22 anos, é mais velho que o Martinelli. Não vamos deixar o jogador sair, né? Tem muita gente já de olho. Os times de Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Esse é um jogador para ser observado. Esse jogador não joga a conversa fora, não, certo? E só para encerrar, meu caro Sérgio Oliveira,
O Maracanã será a sede da final da Copa Libertadores da América 2020. Conmebol confirmou hoje o Maracanã no próximo... Onde que está isso aqui? No dia 21 de novembro do ano que vem será a final da Copa Libertadores da América no Maracanã. Estádio Mário Filho, um templo do futebol, muito legal para nós aqui do futebol brasileiro. Você sabe, a partir desse ano, esse ano será em Santiago do Chile, a partir desse ano, uma imitação para a Europa, a Conmebol também faz a final num estádio neutro, a não ser que se classifique um Flamengo, um time do Rio, mas um time brasileiro, mas será no Maracanã no ano que vem. E a final da Sul-Americana será no estádio Mário Kempes, em Córdoba, no dia 7 de novembro de 2020, na Argentina, portanto, a final da Sul-Americana. Nesse ano, a final será logo mais, agora em novembro, em Asunción del Paraguai. Opa! Ufa! Ele falou, Seródio, se eu ia conseguir? Consegui! Terminei meio rouco, mas consegui. O Seródio volta conosco, um dentinho novo, na próxima segunda-feira, aqui no Futebol em Rede. Um abraço, Serjão. Um abraço, pessoal do AltV. Futebol em Rede. Bom fim de semana, boa noite. A gente volta na próxima edição. Venha pra rede você também. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.